Uma das principais modificações feitas no Código de Processo Penal está na impossibilidade do juiz decretar uma prisão cautelar de ofício, ou seja, sem o requerimento das partes. Mas essa não foi uma mudança aleatória, sem uma explicação lógica. Essa vedação ao ativismo judicial, impedindo o juiz de decretar a prisão de ofício, tem fundamento na implementação expressa do sistema acusatório no processo penal brasileiro. O fato de ter sido estabelecido que o nosso sistema processual penal é acusatório faz com que várias determinações contidas no CPP passem a ser analisadas de forma diferente, com outros olhos. Antes de entrar exatamente na análise das vedações à decretação da prisão de ofício, a gente precisa conversar um pouco sobre o sistema acusatório e, com isso, possibilitar uma compreensão exata do assunto que a gente está estudando. Então, de acordo com o artigo 3º-A, que é aquele que estabelece o sistema acusatório, abre aspas, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Fecha aspas. Isso significa que está expressamente estabelecido que o nosso processo penal ele adota um sistema em que as funções de acusar e julgar elas estão separadas, fazendo com que a questão probatória fique na mão das partes e não do juiz. Ao juiz, então, cabe cumprir o seu papel, que é de julgador, e não de parte. O juiz, como deveria ser, ele tem o papel de espectador no jogo processual, e não de jogador. A gente pode dizer que é um grande passo para se chegar ao ideal papel de juiz imparcial, mesmo que ainda a gente não tenha essa figura de forma plena e devida. Ao dizer que estão vedadas as iniciativas do juiz na fase investigativa, significa que o magistrado não pode agir de ofício, seja para decretar medidas cautelares, prisão ou diversas, bem como medidas cautelares reais, além de busca e apreensão, dentre outras questões. Além do mais, o artigo 3º-A ele é expresso ao afirmar que o papel probatório é da acusação e não do juiz. Só que, apesar dessa nova redação, o legislador ainda manteve o artigo 156, inciso 1 do CPP, que possibilita a atuação do juiz de ofício na questão probatória e tem a seguinte redação, abre aspas, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Fecha aspas. Veja, se o objetivo é acabar com o ativismo judicial e fazer com que as provas sejam de responsabilidade da acusação, como admitir a atuação do juiz na produção de provas nos termos do artigo 156? Sem falar que provas consideradas urgentes e relevantes é muito genérico e dá margem para uma atuação, de certo modo, ilimitada. Outro dispositivo do CPP que é contrário ao que contido no artigo 3º-A, principalmente quanto à impossibilidade do juiz substituir as partes na questão probatória, é o artigo 212 do CPP, que possibilita o juiz a realização de perguntas na audiência. Entenda, se quem deve provar são as partes, não devendo o juiz substituir a atuação probatória, por qual razão poderá realizar perguntas durante a audiência? Vai perguntar para provar o quê, se o juiz não prova nada? Mas mesmo diante das críticas e contradições existentes dentro do próprio CPP, é preciso entender que o sistema agora é acusatório e o juiz deve se limitar ao seu papel, que é o de julgador, de modo que as demais normas contidas no CPP devem ser interpretadas em conformidade com o que disposto no artigo 3º-A do CPP. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula.